14h02 dessa segunda-feira, dia 17 de abril de 2017. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais chinesas. Medicinas tradicionais, sobretudo a acupuntura, né, que é a minha especialidade, mas também as outras medicinas ancestrais e as técnicas de ponta para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Eu fiz uma enquete, que aliás eu peço para que você que queira participar do programa de hoje, um assunto bastante polêmico, acredito, creio nisso. Eu fiz uma pergunta nesse domingo de Páscoa para fazer um questionamento, para a gente avaliar, pensarmos juntos, né? Não trazendo verdades absolutas, mas antes disso, pensarmos juntos em relação a se a ciência médica cometeu ou comete algum pecado original, um pecado capital. Foi uma pequena brincadeira, uma troca de palavras, mas na verdade tem um fundamento bastante importante, segundo o que eu penso após mais de 20 anos como terapeuta, estudante eterno, estou sempre estudando, aprendendo coisas novas, fazendo cursos, 3 pós-graduações já, fora cursos de formação em várias áreas ligadas às terapias, e questionando como é que veio a evolução tanto da ciência e quanto desta evolução da ciência, a ciência médica evoluindo, e se nessa evolução houve algum pecado capital. Obviamente que aqui não fazemos apologia contra a alopatia, apologias contra os remédios alopáticos, contra a abordagem alopática. Reconhecemos que ela é importante, reconhecemos o desenvolvimento da ciência como algo bastante importante para a evolução da humanidade. Ninguém está aqui querendo voltar a roda da história para trás, não é nada disso. Obviamente que nós não temos uma inteligência tão privilegiada, mas enfim, também não temos uma falta de inteligência também privilegiada. Portanto, acreditamos na evolução do homem, do conhecimento humano, apoiamos a evolução da ciência, mas estamos de olho na evolução da ciência para que não cometa pecados capitais. Eu tenho a minha convicção. A gente fez uma enquete, rápida enquete, cujo resultado está na página Facebook/SalutesTV, que é por onde você pode participar, fazendo seus questionamentos, perguntando, críticas, sugestões, participe ao vivo. Nós vamos apresentar uma série de slides aqui para defender um ponto de vista, obviamente, que é meu particular, mas você pode participar, pode questionar, pode discordar, pode concordar, apoiar, não apoiar, enfim. Nessa pequena enquete, 13 pessoas responderam que sim, a ciência oficial médica cometeu pecado capital. Não teve nenhum voto. E outra teve 3 votos. Em porcentagem, você pode clicar lá na enquete, você vai ter acesso aos resultados. 81,3%, então, afirmaram que sim. A amostragem é muito pequena, obviamente, mas de qualquer maneira são 16 votos. E 18,8% diz outra, né? Outra, nem sim nem não, mas outra. Então eu convido a todos a gente participar dessa discussão, dessa colocação em relação à ciência médica, se ela cometeu algum pecado oficial, um pecado, a ciência oficial, médica oficial, cometeu algum pecado capital. Vamos juntos às 14h05 desse dia 17 de abril de 2017. O programa Salutes sempre está em ressonância com a vida. 14h06 desta segunda-feira, então falamos aqui. Será que a ciência oficial médica cometeu esse pecado capital? Qual a sua opinião? Eu convido você a participar pela página do Facebook/SalutesTV. Facebook/SalutesTV. A gente fez uma pequena live agora, recentemente. Eu agradeço a todos que participaram da live, foi muito bacana, eu agradeço a todos. O filme da live está disponível na minha página pessoal, João Carlos Baldan, ok? JC Baldan. Muitas pessoas, já 140 visualizações, vários comentários, dos quais eu agradeço.
E o questionamento em relação à medicina ocidental e às medicinas ancestrais está, obviamente, nas raízes de como é que você aborda não só o conhecimento, mas a prática, mas, sobretudo, como é que é a prática no consultório, desde a anamnese até as soluções dos problemas. Xerec, por favor, eu estou cozinhando aqui, a gente podia ligar o ar aqui, pelo amor de Deus. Então eu vou pedir para o Fernando colocar o Xerec está lá, o Fernando está ligando o ar. Por favor, Xerec, você pode, por gentileza, colocar... Ainda não, só um minutinho. Apresentação dos slides do começo. Pode colocar o meu computador, por gentileza. Isso, o programa Salutos em Ressonância com a Vida. Hoje nós vamos discutir medicina ancestral versus a medicina moderna. Eu liguei nosso ar aqui, espero que dê para ouvir. Se vocês tiverem algum problema de ouvir, por favor, me avisem pela página do Facebook. Esse slide, eu gosto muito desta imagem que mostra, não é uma medicina muito ancestral, muito antiga, não. Mas é um médico, provavelmente na Idade Média, ao lado do seu paciente. Parece que é uma criança junto com o pai, mas de qualquer maneira ele tem uma posição bastante interessante, né? Segurando o queixo, como se ele estivesse filosofando, como se ele estivesse pensando, como ele estivesse raciocinando, avaliando o que estaria acontecendo com o paciente, ou a paciente. É uma imagem que eu gosto bastante, porque isso, cada vez menos hoje, infelizmente, está na prática médica. Hoje se precisa dos chamados exames complementares. Na verdade, o que é o exame complementar? O exame complementar é, eu faço uma anamnese, eu tenho uma hipótese diagnóstica, um HD, que é uma hipótese diagnóstica, e aí eu preciso de um exame complementar, que é complementar o quê? Complementar o diagnóstico. A pessoa vai ao consultório, a gente faz a palpa, faz a anamnese, avalia que pode ser uma tuberculose, avalia que pode ser uma gastrite, avalia que pode ser um distúrbio intestinal, enfim, você tem uma hipótese diagnóstica, então pediria o chamado exame complementar, que é complementar o quê? Complementar a hipótese diagnóstica, confirmando o diagnóstico ou não daquela hipótese, então, realizada durante a anamnese no consultório. E por outro lado, aqui temos a imagem hoje aí dos exames de alta tecnologia, que inclusive obedecem à radiação, na verdade, né? São exames de frequências, né, que comprovam que a biorressonância, que é a técnica que nós trabalhamos em nosso consultório, é absolutamente correta e verdadeira. Vamos traçar a partir de agora algumas diferenças entre a medicina chinesa, principalmente, que é a minha área de atuação, e a medicina ocidental, né? A medicina chinesa, enquanto ela é muito tradicional, ou seja, dá muito valor à tradição, a medicina ocidental é muito mais moderna, ela não dá muito valor às tradições e se coloca como um divisor de águas entre a tradição e a modernidade. Bom, pode voltar aqui um pouquinho? Então eu quero lembrar ao nosso internauta, ontem, inclusive na Páscoa, eu estava discutindo com pessoas céticas, é muito interessante, né? Eu adoro conversar com pessoas que não concordam exatamente com o que eu penso. Isso, a partir do respeito, né, de um diálogo inteligente, bem colocado, e principalmente respeito que a gente tem que ter por pessoas que têm opiniões diversas da nossa, é sempre engrandecedor, sempre muito engrandecedor. Ninguém precisa concordar com tudo. Um dos meus professores sempre falava isso, a unanimidade é burra, e eu concordo com isso. Se você está num grupo, né, todo mundo concorda com a mesma opinião, então não precisa discutir, não precisa conversar. A unanimidade, bacana, parabéns para todos. E a gente pode comer um bolo, comer um brigadeiro, praticamente comemorando a unanimidade. E ninguém cresce, nem mentalmente, nem emocionalmente, nem animicamente, muito menos espiritualmente. É uma estagnação, né? Talvez no hexagrama do I Ching, é o hexagrama 12, a estagnação. A Terra sobe, o céu sobe e a Terra desce, né? Quer dizer, então as forças estão dissociadas. É o divórcio das energias criadoras do universo, onde tudo para e nada funciona.
praticamente o divórcio, que é o hexagrama 12, estagnação. O céu sobe e a terra desce e nada acontece. Então eu estava conversando ontem, em plena Páscoa, com pessoas muito queridas e falando exatamente sobre isso. Não tem pecado, não sei o quê, a ciência não tem pecado nenhum, ela está se desenvolvendo e obviamente é importante. Claro que a ciência é importante, nós estamos aqui na torcida para que a ciência cresça cada vez mais, se desenvolva cada vez mais, respeitamos a medicina alopática, respeitamos os remédios alopáticos. Numa cirurgia de uma fratura exposta, não dá para querer fazer acupuntura, querer dar um remédio homeopático ou alguma coisa nesse sentido. A gente tem que atuar alopaticamente, tem que entrar com cirurgia, com pino, com ferro, com, enfim, arames e etc., platina, titânio e por aí vai. Ninguém é contra a evolução da ciência. Entretanto, estávamos discutindo que a criação do mundo precede a criatura. O pensador precede o pensamento é fruto do pensador. A partir disso, a gente começa a analisar o que no taoísmo, que é a base filosófica e religiosa da medicina tradicional chinesa, também da acupuntura, obviamente, como um dos filhotes dessa medicina tradicional, a gente tem que levar em conta esses aspectos. Por isso, a grande diferença entre a medicina tradicional e a medicina ocidental. Portanto, a gente leva em conta desde a gênese do cosmos, a cosmogênese, donde a cosmogênese tem a criação do homem, e da criação do homem houve a evolução, inclusive do pensamento, como nós vamos ver aqui, assim também como das artes, assim também como da filosofia e assim também como da religião. Esses 4 grandes ramos do conhecimento advêm de uma única luz, de um único conhecimento, que é o primórdio da construção do mundo. Então, tudo isso precede tanto esses 4 ramos do conhecimento, quanto a própria criatura. O pensador precede o pensamento. Óbvio, isso é uma questão lógica e imagino que até a ciência seja capaz de imaginar isso. O pensamento ele vem do pensador, então o pensador precede o pensamento. Então, a natureza, a cosmogênese precede a própria criação do homem. Se não for a partir desse momento, então a gente vai entrar um tanto quanto, voltando para cá, um tanto quanto vamos acordar aqui trocando a câmera. O menino é novo, ele vai aprender. Vai demorar um pouquinho, pelo jeito, mas vai aprender. Então, precede todos o evento da cosmogênese, a gênese do cosmos, precede sempre todos os outros eventos posteriores, inclusive a criação do homem. E o homem criado, ele precede o pensamento. O pensamento criado precede a própria ciência, que é a observação das naturezas e dos fatos que são repetidos, olhados, analisados para se criarem as leis. A ciência empírica é muito isso. Eu observo o fenômeno, eu sei que ele acontece, eu vou anotando, repito sempre quando eu coloco, sempre aquilo ali, aquele fato, aquele fenômeno ocorrendo, então eu crio uma lei. Se sempre em tais condições esse fenômeno se repete, então isso é uma lei. Eu observo de madrugada o sol se levantando às 6h54, ele surgindo no horizonte. Depois de tantos dias eu observo e falo, olha, o sol nasce 6h54, porque ele se repetiu tantas vezes. Obviamente que isso dentro das ciências físicas é muito bacana. É muito legal. O problema é quando a gente entra nas ciências chamadas ciências biológicas. Porque cada ser é um ser, cada pessoa é uma pessoa, cada ser humano tem uma própria história, se impacta de um determinado jeito em relação aos fatos, se realiza de uma outra maneira em relação aos fatos, comparados com outras pessoas, e aí a gente não pode colocar uma rama só para tratar pessoas. Segundo, obviamente, é o que eu penso. Voltando então para o meu computador na tela, a gente vê aqui o espaço sideral na criação do próprio mundo, do próprio planeta, da própria Terra e, claro, também das pessoas, dos homens.
Então, existe uma diferença da origem, do como é que se encara a origem do mundo, o desenvolvimento e evolução. Então, como eu disse há pouco, nós da medicina tradicional encaramos o homem como parte de uma criação maior, que é a criação do cosmos, ou chamada cosmogênese, cujo homem faz parte desse desenvolvimento. E aí sim o conhecimento piramidal. Pode voltar aqui para mim na câmera do meio, por favor. Isso. Como eu falo, conhecimento piramidal, em várias escolas que eu estive, a gente estudou. Deixa eu ver se tem alguma participação aqui no Facebook enquanto eu falo com vocês aqui. A gente tem que driblar aqui e... Neila Braga, você faz a diferença. É ousado, único e autêntico. Obrigado, Neila. Gostei dos três. Ousado, único e autêntico. Muito grato aí pelos seus elogios. A Cláudice Felizardo, bonita camisa, Fernandinho. Muito grato, Cláudice. Muito grato, estamos por aqui. Pessoal para participar, Facebook/Salutes TV. Deve ter mais mensagens aqui. Eu agradeço a todos. Em relação à cosmogênese, estava falando do conhecimento piramidal. Dentro dessas escolas nas quais eu participei, existe uma luz da criação. E hoje a física quântica fala isso, embora Einstein, com a sua teoria da relatividade, E igual a mc ao quadrado, energia igual massa vezes velocidade da luz ao quadrado, prova que tudo é energia. E tudo é luz, obviamente, tudo é luz e tudo é energia. Que a densificação, ou seja, a vibração atômica, quanto mais rude, menos veloz, mais material, mais matéria, mais microfone, mais computador, mais mesa, mais o seu computador. Se acelerar essas partículas, inclusive esta, vira luz. Se colocarmos isso aqui na velocidade da luz, ela se transforma em luz e desaparece. A partir do momento que a gente densifica, reduz a vibração, então isso se torna a matéria. Então partimos desse princípio em que, como se tivesse uma tocha de luz densificando, e aí dentro dessa tocha de luz, a densificação e o surgimento do homem, surgiram 4 grandes ramos do conhecimento. Voltando para o nosso computador aqui, enquanto eu volto, enquanto eu estou trabalhando. Conhecimento piramidal. Então são esses 4 grandes ramos do conhecimento do homem. Cada braço, ciências, artes, filosofia e religião. Poderam voltar aqui, Fernando, para menor. Menor. Então esse desce à luz, então são 4 grandes ramos do conhecimento. Por que chama-se pirâmide? É como se fosse uma base de 4, é um quadrado, né? A base da pirâmide é um quadrado, em cada eixo desse quadrado, em cada vértice dos ângulos, são um dos ramos do conhecimento. As ciências, as artes, a filosofia e a religião. Voltando o nosso computador para a tela, medicina chinesa leva em consideração o conhecimento antigo e muito respeito aos antepassados. A medicina ocidental, desprezo à tradição e apego apenas ao momento presente. Isso é muito importante, voltando aqui, Fernando, lá do meio, isso é muito importante porque na anamnese, quando a gente faz uma anamnese, e a homeopatia hoje, que é um ramo da medicina, observa muito essa história de que, aqui o óculos aparecendo, o remedinho homeopático, tá tudo. Quem faz ao vivo sempre apronta. Vamos lá? Na anamnese, tanto da chamada homeopatia, quanto das medicinas tradicionais, que a homeopatia acabou utilizando essa anamnese das medicinas tradicionais, a gente leva em conta muito a questão da história de vida e, obviamente, também a ancestralidade daquela pessoa, não é? Como é que é o pai, a mãe, se tem doenças pregressas, doenças crônicas entre esses familiares mais próximos, os familiares mais distantes, como é que é o temperamento, como é que é a alimentação, insônia, intestino, rins, né? Urina, enfim, a emoção primordial desta pessoa. E enquanto que a medicina ocidental ela se preocupa mais com a sintomatologia, os sinais e sintomas daquele momento da consulta. Sinais são observações do médico,
do terapeuta em relação àquela pessoa que está na nossa frente, estamos fazendo uma consulta, enquanto os sintomas são as queixas realizadas pela pessoa e pelo paciente. Então o paciente chega no consultório, relata, tenho dores aqui, tenho insônia, tenho depressão, tenho intolerância à lactose, enfim, são os sintomas apresentados pelos pacientes. Enquanto que nós, terapeutas, médicos, observamos e temos hipóteses diagnósticas de sinais de patologias. Então, a partir de agora, quando eu falar sinais e sintomas, tenham claro que os sinais são observações do terapeuta médico, que os sintomas são as queixas do paciente. Então, voltando aqui à nossa tela, Fernando, por gentileza, a medicina chinesa tem o conhecimento antigo, respeito aos antepassados, enquanto que a ocidental desprezo a tradição e apego ao presente. Como eu disse, isso é muito importante em relação à anamnese. A medicina chinesa leva em conta o taoísmo, na sua vertente religiosa, enquanto a medicina ocidental se coloca sem princípios religiosos, né? Aliás, eu costumo brincar, volta aqui, eu costumo brincar que, aliás, é uma piada dentro do estudo médico, inclusive eu aprendi isso com meu filho, com o Dr. Evaldo. A pessoa, quando entra na escola de medicina, ela pensa que é Deus, ela realmente pensa que é Deus quando ela entra na faculdade. E quando ela se forma, ela tem certeza. Isso é uma brincadeira para mostrar que realmente, né, a gente quando trata pessoas e a gente consegue mudanças ali na hora, quando a gente coloca uma agulha, quando a gente faz uma terapia neural, quando a gente faz uma detox ortobiomolecular e você faz os testes e as intoxicações sumiram, a gente se acha, né? A gente, puxa, como eu sou bom, como eu sou capaz, como eu sou bom, né? Eu imagino num cirurgião cardíaco, a pessoa está quase morrendo ali, ele abre o peito, gruda uma veia, faz uma transfusão, faz uma válvula, transplanta aqui, transplanta lá, liga aqui, essa pessoa volta a viver melhor do que vivia anteriormente. Obviamente que isso deve dar um gás, né? Deve dar uma inflação no ego, que é uma coisa que não é muito fácil de lidar, não. A pessoa se sente um pouco Deus, né, Fernando? Você concorda? Fernando concorda. Então, voltando aqui ao nosso monitor, a medicina chinesa é taoísta, tem uma vertente religiosa, enquanto que a ocidental não tem muitos princípios religiosos. A medicina chinesa tem a filosofia do taoísmo. O taoísmo é tanto religioso quanto filosófico, ambas interpretações do taoísmo realmente maravilhosas. E a medicina ocidental é mais realista, mais objetiva. Aconteceu isto e eu, para lidar com isso, tenho tal e tal procedimento. A medicina chinesa, como eu disse, faz uma anamnese, um questionário, uma avaliação do paciente muito mais global, enquanto que a medicina ocidental faz uma anamnese mais simples, mais objetiva, querendo se ligar principalmente com a queixa do paciente naquele momento. Então, a medicina chinesa tem uma abordagem muito mais ampla e profunda, enquanto na medicina ocidental, esta mesma abordagem é muito mais localizada e superficial. Aqui eu digo que a medicina chinesa faz um levantamento da história de vida do paciente, enquanto que a medicina ocidental leva em conta apenas o momento e as queixas presentes. Voltando aqui, Fernando, até por uma questão óbvia, vamos ver essa câmera também, se está bonitinha. Não, eu prefiro... as duas. Parabéns, viu, Fernando? Você está aprendendo. Tá lá essas coisas, mas está aprendendo, está ficando muito bom. Então o que eu quero dizer é que até por uma questão da organização do Serviço Único de Saúde, com médicos, neurologistas, psiquiatras atendendo em 15 minutos, como se fosse possível fazer um levantamento neurológico ou psiquiátrico de uma pessoa em 15 minutos. Não estou culpando os médicos, estou questionando inclusive o sistema, que aliás pressionam os médicos, pagam uma ninharia. Os médicos hoje estão se tornando praticamente empregados, estudam 8, 15, 18, 20 anos e todo mundo fica se preocupando quanto que o médico ganha, que não é lá essas coisas, para trabalhar insalubremente,
para trabalhar em condições absolutamente insalubres, atender muitas e muitas pessoas, sem absolutamente tempo para raciocinar, pensar e etc. E aí a coisa fica meio pasteurizada mesmo, né? Infelizmente, é essa a nossa realidade. Então, na medicina chinesa, enquanto nós nos preocupamos em levantar, aqui é do meio, nos preocupamos em fazer uma anamnese, um levantamento de história e aprofundar dentro da história do paciente para poder chegar no âmago do problema, a medicina ocidental, até por uma questão óbvia, acaba atropelando tudo e fazendo as coisas pela rama muito rapidamente. Voltando ao nosso computador, portanto, a medicina chinesa leva em conta o perfil mental, sono, temperamento, principalmente do paciente, enquanto que a medicina ocidental não leva em consideração estas particularidades do paciente. A medicina chinesa busca traumas antigos e suas manifestações. A medicina ocidental não leva em consideração traumas anteriores. Voltando aqui, tá, do meio. Em relação aos traumas, não é só o trauma físico. A pessoa cai, tem um trauma físico, machucou o fêmur, machucou o joelho, machucou o braço, o antebraço, o cotovelo, enfim. Isso é um trauma físico. Na medicina chinesa, a gente busca inclusive os traumas psicológicos. Esses são muito mais até importantes que o trauma físico. Eu conheci o Dr. José Hungria Filho, um ortopedista que foi diretor do Hospital Beneficência Portuguesa. Um senhorzinho que deixou já 2 gerações. Um filho e o neto dele são ortopedistas, inclusive. E eu tenho um livro dele em casa e uma vez eu o conheci e numa das entrevistas ele falou assim: olha, se você não cai e não tem uma fratura se você não tiver energeticamente bem. Olha só, hein? Ortopedista, foi diretor do Hospital Beneficência Portuguesa aqui em São Paulo, médico formado dentro da ciência oficial, dizendo que se você está bem, você não cai e não tem uma fratura óssea. Que bacana. Isso ele já no finzinho da vida dele, já estava velhinho quando ele me falou isso. 89, 87, 88 anos, eu acho. Se não, quiçá mais, tá? E ele falando isso para mim foi um dos aqueles momentos de alento que a gente sente no coração. Você fala, puxa, a vida vale a pena, né? Porque as experiências deste professor, a experiência deste médico tradicional, chegando a conclusão bastante interessante, mostrando que se você estiver bem energeticamente, você não sofre determinados acidentes. A medicina tradicional chinesa fala isso, obviamente fala isso, porque, segundo a tradição chinesa, nós temos uma energia chamada defensiva, uma energia que nos defende das energias perversas. Obviamente que tem muita filosofia por conta disso, mas é uma energia como se fosse uma capa, que nos permitisse que sair das energias perversas, que são umidade, vento, calor, enfim. Mas, na verdade, essa energia defensiva, ela faz assim, nós estamos andando aqui, vai cair um vaso ou um piano vai despencar do 20º andar. Então, aquela coisa assim, acho que eu vou atravessar aqui porque eu tenho que comprar não sei o quê. Você atravessa a rua e cai o piano ali, 1 metro na sua frente. Acontece, eu tenho certeza que já aconteceu com você. Puxa, por um triz você sai de um acidente. Você vai pegar o avião, com licença. Vai pegar o avião e aí você... acontece um imprevisto, você acaba não pegando aquele avião e aquele avião cai. Essa é a energia Wei. Vamos lá. Nosso computador de novo. Eu preciso de mais água aqui, viu? Tá seco aqui. Pede para alguém trazer, por gentileza. Então, como eu disse aqui nesse slide, a medicina chinesa leva em consideração perfil mental, sono e temperamento do paciente, enquanto que a medicina ocidental não leva em consideração estas particularidades do paciente. Falamos dos traumas anteriores e manifestos, sinais e sintomas. Eu falei já agora há pouco, expliquei a diferença entre sinais e sintomas. São sempre muito importantes para corrigir o rumo da vida dos pacientes. Tanto as observações médicas terapêuticas, que são os sinais, quanto os sintomas são importantes para o levantamento histórico do paciente para a correção do rumo. Nós que trabalhamos com a medicina chinesa, entendemos que sempre
Sinais, sintomas, patologias, doenças diversas sempre são importantes porque vêm acontecer para o cidadão para haver uma correção de rumo. Enquanto que na medicina ocidental, ao contrário desta posição, visa a retirada apenas e tão somente de sintomas e eliminar os sinais. Obviamente que isso é uma grande diferença entre a medicina ocidental e a medicina oriental. A medicina chinesa sempre levou em consideração 3 níveis no homem. 3 níveis no homem. O corpo físico, a alma, e quando falamos alma, falamos dos aspectos emocionais e dos aspectos mentais, e também espírito. A medicina ocidental leva em consideração apenas o corpo físico. Ah, mas existe a psicossomática. A psicossomática eu acompanhei, surgiu nos anos 70 do século passado, portanto há muito pouco tempo, praticamente não tem nem 50 anos, em que leva em considerações os aspectos emocionais e mentais. A psicossomática da medicina, que obviamente está se desenvolvendo cada vez mais e nós aplaudimos isso. A medicina chinesa nunca separou as emoções, sentimentos e pensamento do nível físico. E só lembrando você que a medicina chinesa existe há 5.000 anos. 5.000 anos, não é de agora. Então eu estou colocando neste slide que a medicina chinesa nunca separou pensamentos, emoções, sentimentos do nível físico. Aliás, tem um programa que eu já apresentei, mas qualquer hora eu volto a apresentar de novo. Se você desejar, escreva para mim, mande uma mensagem, que eu quero voltar a esse assunto, que é a minha menina dos olhos dentro da acupuntura, que chama-se entidades viscerais, ou os domicílios das emoções. É muito legal. Domicílio das emoções ou as entidades viscerais. Cada emoção e cada pensamento está ligado com uma víscera e com um órgão. Então é possível você modular as emoções com alimentos, com pensamentos, modular um órgão, comendo determinado alimento para você modular uma emoção. Simplesmente maravilhoso. Você não acha? Gostou? Você quer um programa sobre isso? Bacana. E na medicina ocidental, leva em conta apenas o corpo humano como uma máquina biofísica, como uma entidade à parte. Ah, não, mas isso é coisa da alma, como se a alma ficasse lá do outro lado da rua, né? Do outro lado da esquina. Nós estamos aqui numa esquina de Giovanni Gronchi, aqui no Morumbi, em São Paulo. É como se o meu corpo físico fosse aqui, a ciência observa o corpo físico. Mas isso é emoção, é pensamento, é sonho, é ilusão, é filosofia. E como se isso fizesse parte de uma outra pessoa, de um outro ser, de uma outra entidade que estivesse na casa ao lado do outro lado da rua da Giovanni Gronchi, né? Obviamente que isso não existe. A ciência começou a se desenvolver, voltemos a... Não, isso aqui eu vou pular, pera, ainda não, mas... Vamos lá, medicina ocidental. A medicina chinesa se baseia, obviamente, o pessoal fala, mas... Olha que coisa bem legal, né? Enquanto o empirismo do desenvolvimento da ciência, que eu observo o fenômeno e esse fenômeno vai se repetindo, e a partir da sua repetição eu crio uma lei. O Sol nasce às 6h54 todos os dias, então eu crio uma lei. Existe o Sol é amarelo, o Sol ilumina e o Sol nasce às 6h54. Observação científica, eu crio uma lei. Não vamos esquecer que sempre teve gente que foi para fogueira, enforcado, porque falava que a Terra era plana, o outro falou que a Terra era redondinha, o outro falava que o centro da Terra é o planeta Terra, depois foi falado do Sol, Copérnico... Não vamos nem entrar nessas questões, vamos nos fixar na questão do desenvolvimento científico e da abordagem da ciência médica sobre esse aspecto. Então, se a gente olhar e imaginar que eu observo os fatos, esses fatos se repetem, eu crio uma lei, como é que isso foi feito na medicina chinesa há 5.000 anos atrás, com as linhas dos meridianos que não há nenhuma referência física? Você sabia disso? Que não há nenhuma referência física? Meu caro switcher, não há nenhuma referência física para a existência dos meridianos.
Ah, mas que tipo de referência física você poderia ter? As veias e artérias, linhas do sistema neural, sistema nervoso central, linhas do sistema linfático, vasos linfáticos. Nada. Fibras musculares. Poderia ter uma referência fisiológica. Entretanto, não há nenhuma referência para a linha dos meridianos. Então, a pergunta que não quer calar: será que o chinesinho lá 5.000 anos atrás ficava espetando para traçar um determinado tipo de meridiano ou tratar alguns determinados pontos para achar que aquele ponto chega? E imaginem você, a gente trata o fígado pelo pé, a vesícula biliar pelo pé, tratamos a vesícula biliar na cabeça, tem vários pontos na coluna que trabalhamos com sistemas urinários, sistema cardiorrespiratório, sistema nervoso central. Trabalhamos com pulmão, com pontos à distância, todos os pontos próximos aos órgãos, às articulações e, sobretudo, à distância. O que às vezes os pacientes olham para a gente e falam assim: mas você é mago? Você é bruxo? Obviamente que eu sou tanto mago quanto bruxo, mas isso é acupuntura. E na prática da acupuntura, nós estamos falando de outra coisa. Por que eles falam isso? Nosso amigo Switcher tá morrendo de rir. Tá gostando, né? Tá bom, né? Tá gostando. Por que eles acham que colocam que a gente é mago ou bruxo? Porque nós temos 20 e tantos pontos de meridiano da vesícula biliar homolateral. Homolateral é único lado. Então, dos dois lados da cabeça, eu tenho 40 e tantos pontos de vesícula biliar. Quando a pessoa fala: estou com uma dor de cabeça, e aí você não tem tempo hábil para poder fazer uma anamnese, existe um ponto do lado do joelho, que é o VB34, é o 34 da vesícula biliar, que é associado ao VB41 no pé. Mas você pode fazer só o VB34, só massagem no VB34, ou colocar uma agulhinha no VB34, a agulha faz assim, ó. Pff. Aí a pessoa olha: pô, mas eu tô com dor de cabeça. Aí você fala: não, mas deixa eu ver o seu joelho. A pessoa já olha para você achando que você é louco. Aí você bota uma agulhinha, a dor some. Aí ele acha que você... O que ele achava, ele tem certeza. É louco, bruxo, mago, sei lá o quê. Mas isso é conhecimento da medicina tradicional chinesa. O VB34, o ponto 34 da vesícula biliar, é um chamado ponto-fonte que trata a vesícula biliar. 80 a 90% das enxaquecas, dores crônicas ou agudas de cabeça são provenientes de disfunções ligadas à vesícula biliar. Quando você coloca uma agulha no VB34 e a pessoa vê a sintomatologia passar praticamente na hora, a pessoa olha para você e fala: puxa, você realmente é mago, é bruxo, sei lá o quê. Então, o que eu quero só lembrar é que não há menor possibilidade de há 5.000 anos atrás, o chinesinho lá pegar uma agulhinha... Ah, mas como é que é? Outra pergunta que cabe aqui bem. Como é que há 5.000 anos fazia agulha, se não conheciam nem o procedimento de manufatura de aço? Essa é a grande pergunta. Quer dizer, se utilizava espinhos de peixe, se utilizavam galhos, faísquinhas de galhos de árvore, pedras pontiagudas, né? Mas, enfim, o mais importante é que se estimulava o ponto X no joelho para se tratar enxaqueca. Não há menor possibilidade de empirismo, que é a experiência observada para se criar a lei por conta da invenção dos meridianos e dos pontos de acupuntura. Não há menor possibilidade sobre isso. Para falar da origem da acupuntura, eu teria que fazer um outro programa, porque o assunto é muito mais profundo. Se você quiser também... Você quer também? Mas você quer tudo, hein, meu amigo? O Fernando hoje está ávido por novas informações. Ele está parecendo um urso em sua jaula, babando quando o tratador chega com seu alimento de pós 24 horas de uma famigerada fome. Voltando aqui ao nosso computador, Fernando, por gentileza. Então, o conhecimento dos meridianos, como eu estava dizendo até há pouco, ele não é empírico, ele não é experiencial. E a medicina ocidental é totalmente baseada em evidências. Totalmente baseadas em evidências. Voltando aqui, Fernando, que eu preciso ver aqui como é que estão aqui.
Ma- Quebrou tudo aqui. A ciência oficial quebrou meu copo, quebrou minha água. Depois você pede ali mais água para mim, por gentileza. Ahn, Sandra Diniz participando aqui do nosso programa, Neila Braga também, agradeço muito. Ahn, Deixa eu ver aqui. 97 pessoas comentaram, notificações 3. Então, realmente, não dá, quando a gente fala da abordagem do ser humano, a gente é uma abordagem absolutamente única, não dá para a gente comparar de uma maneira empírica como a ciência ocidental trata. Angélica Rodrigues, boa tarde. Ibsen Vila, que aula. Você está gostando, Ibsen? Há 16 minutos, eu agradeço muito, Ibsen. A Angélica Rodrigues também falou há 31 minutos, o Ibsen falou agora há pouco. Eu imagino que tenham sido comentários realizados há pouco tempo. Em relação a... Nós temos mais de 33 comentários, 7 compartilhamentos do nosso vídeo, sou muito grato. Nós estamos aqui ao vivo falando sobre se a ciência ocidental cometeu algum pecado capital. Nossa, eu vou ter que correr um pouco aqui porque está andando mais tempo do que eu imaginava. Vamos aqui para o nosso computador. Enquanto os índios ali trabalhavam com as ervas, aqui são os pontos da medicina ayurvédica, não são chinesas não. Aqui também há os elementos ligados às personalidades e aos elementos da medicina ayurvédica. Os egípcios fazendo as suas poções, na verdade, e a medicina chinesa. Muito bem, no Ocidente, como é que a gente fala da história no Ocidente? Pouco antes de Cristo, Hipócrates, considerado o pai da medicina chinesa, medicina ocidental, realmente ele é considerado o pai da medicina. Foi os primeiros conceitos da medicina ocidental foram criados por ele. Saúde pública e higiene, endemias, os primeiros conceitos dos males causados tanto pelo clima, quanto pela água, quanto com a agricultura, má nutrição e costumes. Os males de outras origens, como os resfriados, pneumonia, gota e cirrose, problemas de fígado, tuberculose, malária, diarreia. Cuidado aí, não vai se cortar, meu. Eu fiz um acidente aqui maravilhoso. É a ciência oficial, querendo ficar brava. Medicamentos do corpo, tanto a imunidade quanto a sabedoria do próprio corpo, a homeostase, ou seja, o equilíbrio, a busca do equilíbrio natural do corpo físico. A ação do médico, tanto medicamentosa, quanto cirúrgica, quanto psicoterápica. Um assunto bastante interessante de Hipócrates era os humores e o desequilíbrio desses humores. Humores como sangue, bile, a astrabile e a pituita. O equilíbrio é a saúde e o desequilíbrio a doença. E a alopatia surge para ajudar a natureza, mas no sentido contrário. Em latim, contrarius contraris curantor, o antagonismo como princípio. Segundo Hipócrates, o pai da medicina ocidental, há 3 fatores importantes para o tratamento e a saúde: o medicamento do corpo, a ação do médico e a vontade de viver do paciente. Isso é bem interessante, a vontade de viver do paciente, porque, sobretudo em casos emocionais, no caso da depressão, por exemplo, em que a pessoa não tem vontade de viver e aí limita bastante a atividade e a ação do médico. Tem uma frase do corpus, entre o corpus hippocationum, bem interessante, que eu gosto bastante. A vida é certa, a arte é longa, a experiência enganosa e o julgamento disso tudo muito difícil. A vida é certa, a arte é longa, a experiência é enganosa
e o julgamento difícil. Difícil. Seguindo dentro da evolução da medicina ocidental, entre os anos 130 e 200, o primeiro a usar o pulso para o diagnóstico no Ocidente foi Galeno. Nasceu na Ásia Menor, em Pérgamo, estudou a filosofia, a escola peripatética de Aristóteles. Aos 17 anos ele era médico. Foi médico de gladiadores e no circo. Tratava de lesões e traumas, como fraturas, luxações. Tratou epidemias, deixou obras sobre anatomia e estabeleceu a dicotomia entre a cabeça e o sentimento. Então Galeno começou a estabelecer a dicotomia entre o corpo físico e a alma, o que falávamos há pouco, né? Então Galeno falava que o rei é o cérebro ao invés do coração. Era um antagonismo criado com Hipócrates sobre doença. Para Hipócrates, eram baseados nos 4 estados de humores, no quente, frio, seco e úmido. Obviamente, vindo para cá, por favor, Fernando, obviamente que somos muito mais ligados a Hipócrates do que Galeno. Depois teve Avicena, entre 980 e 1037, voltando já aos primeiros nos anos 1000, também um médico persa, esse fantástico, também considerado um dos grandes médicos. Aos 10 anos ele já conhecia o Alcorão, ele era genial, Avicena, considerado o maior dos médicos dos tempos medievais. Foi físico, farmacêutico, poeta, filósofo e político de carreira. Ele projetou a medicina árabe no mundo e ele pegava nos pulsos assim como nós. Aliás, tem essa frase que eu quero que você coloque no ar agora, por favor, Fernando. Essa frase maravilhosa. Os pulsos não mentem jamais. Os pulsos não mentem jamais. Voltando aqui, aliás, quero lembrá-los que nós vamos fazer um curso de pulsologia em meados de maio, próximo ano já, próximo mês. Por favor, quem tiver interesse, escrevam para mim, tanto no Facebook quanto pelo e-mail jcbaldan@gmail.com ou, se não, clinica@jcbaldan.com.br. Nascer para a Vida é o site onde estão sendo feitas as inscrições, www.nascerparavida.com.br. Um curso sobre pulsologia chinesa. A medicina, que horas são, meu caro? Faltam quanto tempo aqui para nós? 10 minutos só? Nem cheguei à metade do que eu gostaria de falar com vocês. Eu não sei o que eu faço. Eu preparo muito. Posso falar? 10 minutos. Os pecados da ciência médica. Na tela, Isaac Newton, entre 1640 e 1700. Cientista inglês reconhecido como físico e matemático, astrônomo, alquimista, filósofo natural e teólogo. E mais um. Descartes. René Descartes, também mais ou menos no mesmo período, filósofo, físico e matemático francês. Durante a Idade Moderna, também era conhecido por seu nome latino Renatus Cartesius. Bom, essas duas pessoas, né, foi praticamente que criaram esse pecado da ciência médica baseada em Newton e Descartes. As consultas médicas atuais e indicações alopáticas são apenas uma das possíveis abordagens médicas. Há outras baseadas nas medicinas ancestrais, que inclui a fitoterapia, indígena ou não, a medicina da floresta, as fitoterapias de diversas civilizações, a alquimia chinesa antiga, a alquimia medieval, a acupuntura como um importante ramo da medicina tradicional chinesa, voltando para cá, meu caro, e também a medicina ayurvédica e a medicina tibetana, enfim, as medicinas tradicionais. Hoje eu queria falar um pouco mais de acupuntura, se der nós vamos falar, mas segundo eu penso, segundo o que eu acho, segundo o que eu acredito, e para responder essa pergunta que eu fiz na enquete, a medicina ocidental, moderna, cometeu algum pecado capital, um pecado original? Eu pergunto a você, cometeu algum pecado original? Fernanda Otero Russo, estou adorando. Angélica, olha, esse ponto BB34 tem me socorrido muito. Esse ponto é fantástico, né, Angélica?
Inclusive eu ensino para as pessoas que têm enxaqueca, quando você está numa festa, acontece, a pessoa está com uma dor, você fala, olha, faz uma massagem, né? Você só esticando o joelho ali, apertando. Eu vou nos programas aqui, eu vou ensinar as pessoas leigas a apertar esse botão, esse ponto. Quando estou com dor de cabeça, aperto esse ponto, é tão eficaz que chega a dar sono, Angélica Rodrigues. É isso mesmo, Angélica. Maravilhoso, né? Eu agradeço os comentários todos. Então, voltando, o que eu acho? O que você acha? A medicina ocidental cometeu um pecado capital ou não? É a tua última chance de você responder para você mesmo. Se puder, depois mande para mim a sua resposta, porque eu vou dar a minha resposta agora. Você acha que cometeu, Fernando? A medicina ocidental cometeu algum pecado capital? Não. Não tem mais ou menos. Mais ou menos é cinza. Ou é branco ou é preto. Não vem com mais ou menos, que mais ou menos é de quem não sabe responder. Então, o que a medicina ocidental não cometeu, Fernando? Não cometeu? Tem certeza? Pois eu vou lhe provar que cometeu. Agora, medicina oficial ocidental fez isso. Para a própria origem. Ela se tornou soberba, ela se tornou orgulhosa. Então a minha resposta ao questionário é sim, ela cometeu um pecado capital original, sim. Porque a partir do momento que ela começa a questionar a existência de Deus, da divindade, do que seja, qualquer princípio religioso, porque tudo é religião, artes, ciência e filosofia, inclusive a ciência. Então tudo isso está naquela origem primordial, ou seja, o pensador precede o pensamento. A ciência médica é decorrente da ciência descartiana, decorrente da ciência cartesiana. Entretanto, tudo antes disso já existia o pensador, existia o conhecimento. E o fato de levar em consideração alguns aspectos, na verdade, espirituais, a influência dos pensamentos, das emoções nas questões orgânicas, como dizem os chineses, em que a ciência médica ocidental desprezou por muitos e muitos anos, então foi um pecado sim, porque ela se colocou à parte e contrária dos sistemas naturais de cura. Enquanto que nós, médicos tradicionais chineses, ayurvédicos, tibetanos, procuramos dar condições para que o corpo busque a sua própria homeostase, assim como dizia o próprio Hipócrates, considerado o pai da medicina, a quem rendemos o nosso tributo. Enquanto a gente faz com que o organismo volte a ser o que era num processo natural, independente do princípio contrário, né? Repito mais uma vez aqui, não somos contrários à alopatia, aos analgésicos, anti-inflamatórios, antidepressivos, os antihistamínicos, nada disso. Quando preciso e na medida certa. Quando preciso e na medida certa, sempre. Quando preciso e na medida certa, sempre. 2 minutos? Meu Deus, não dá tempo de falar nada nesse programa. Eu não sei, eu preciso falar com com quem eu falo para a gente administrar o tempo aqui. Tem várias coisas da acupuntura. Semana que vem eu vou me tornar um palhaço aqui. Eu vou receber uma aula de clone. Nós vamos falar de como que a gente vai se transformar num palhaço. Em seguida vem o Dr. Carter. Nós vamos falar sobre osteoporose. Mas eu gostaria de encerrar esse programa. Eu vou retomar esse assunto, tá? A gente vai falar sobre a acupuntura de novo na questão do pecado capital. Mas eu quero, antes de encerrar, eu quero colocar aqui João Carlos Baldão, muito bem, é isso, acupuntura, terapia quântica. Coloque meus telefones também, contato 977192266. Tem mais algum GC aí com você? Loja virtual, loja.jcbaldão.com.br, onde aliás tem o Hidro Vitalis da Nova Ciência, que é um equipamento que por eletroforese você coloca os 2 pezinhos com água e sal, tem 9 programas ou ligado ao computador, quase 3.000 programas para detox de metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários, príons, solventes, incrível,
Eu faço 1 a 2 vezes por semana. Colocando meu computador no ar, Fernando, então eu só queria falar como é que é o meu trabalho no consultório, bem diferente da ciência ocidental. Primeiro a gente começa com o exame da pulsologia, que é o curso que daremos agora em maio, pela artéria radial em 3 segmentos, superficial, médio e profundo. A gente faz a avaliação de 12 funções entre órgãos, vísceras e mais 2 funções que não têm órgãos e vísceras. Depois da tomada dos pulsos, que este aqui é o mapa, que a gente vai expressar bastante lá e explicar no curso. Fazemos um levantamento completo de sinais e sintomas, uma anamnese totalmente detalhada e profunda. Fazemos a tomada do pulso, como eu disse, por intermédio dessa pulsologia, um mapa energético e funcional, inclusive fazendo comparações entre as consultas. E aí podemos optar em várias linhas de trabalho: terapia ortobiomolecular, terapia quântica, produtos frequenciais, podemos fazer terapia neural, neurospa ou meta-hipnose, são 2 sistemas que a gente pode utilizar, ou a própria massoterapia. Então aqui sou eu aqui, ó, João Carlos Boldan, eu sou acupuntor. Acupuntor é bonito, né, Fernando? Melhor do que acupunturista, né? Acupuntor. Terapeuta ortobiomolecular, terapeuta neural, trabalho com terapia quântica e frequencial e massoterapia. As marcações de consultas podem ser feitas pelo WhatsApp 97719 2266, 97719 2266, aqui em São Paulo. Prontinho, podemos voltar aqui. Eu falei rapidamente, infelizmente não deu tempo de falar sobre o desenvolvimento da acupuntura, falaremos oportunamente em outro período. Eu quero agradecer a todos que participaram não só da live, como assistiram a este programa, me colocando todos à disposição. Vocês podem me achar rapidamente em relação ao Facebook, em relação a outros meios. Eu quero Instagram é jcbaldan.acupuntura. Eu quero que você curte, siga. Nós estamos fazendo vários filmes, várias mensagens importantes ali. No Facebook, João Carlos Boldan. No YouTube, Além de Agulhas no YouTube. Ou coloque meu nome, vão ter 2 canais, inclusive esse filme vai para o YouTube. Você pode assistir e indicar para as pessoas que você gostou. Pode participar, eu agradeço muito as suas indicações. Portanto, eu desejo a vocês uma ótima semana. Semana próxima você vê o Giba Riso e o seu palhaço Osório, que vai me transformar num palhaço, inclusive. E daqui 2 semanas, o Dr. José Roberto Cáter, vamos fazer um programa mais científico falando sobre osteoporose e as linhas de tratamento. Agradeço a atenção de todos, uma ótima semana e até a próxima segunda, 13h30 fazemos uma live, 14 horas estamos ao vivo. Até lá.